Utilidade pública. Tem uma hora da vida em que o barulho some. A notificação não toca. A mensagem não vem. Ninguém pergunta como foi seu dia. E no silêncio do quarto escuro, mesmo com o celular na mão, você sente, lá dentro, num lugar que evita, que talvez você não seja importante para ninguém, e ninguém te contou isso antes. Porque você foi treinado desde pequeno para acreditar no oposto. Te aplaudiram quando você fez o básico. Te disseram que tinha algo único, que o mundo precisava de você. Fizeram você acreditar que havia um propósito escondido, reservado, como um presente do destino com o seu nome escrito. Mas aí veio a vida real. E ela não te chamou para nada. Você tentou se destacar, postou, produziu, performou, se doou até não ter mais nada para dar, mas continuou invisível. Não tem seguidor suficiente, nem reconhecimento, nem recompensa para tanta tentativa de ser especial. E agora, no fundo, tudo parece sem sentido. Mas talvez o sentido nunca esteve onde você procurou. O mundo não gira ao seu redor. Ele nunca girou. Você vai morrer. Seu corpo vai apodrecer. Suas memórias vão se dissolver nas pessoas que te conheceram e que também vão morrer. Isso não é pessimismo. Isso é a libertação. Sartre sabia disso quando escreveu: o homem é nada mais do que aquilo que faz de si mesmo. Nada está escrito. Você não tem essência. Não nasceu com uma missão. Você é um acidente cósmico, livre, sem desculpas e, por isso, responsável. Buda foi ainda mais cruel e mais compassivo. Ele afirmou que nem sequer existe um eu em você. A identidade que você defende com unhas e dentes, esse quem sou eu, é uma ilusão construída pelo desejo. E é esse desejo de ser especial que te adoece. Agora respira, porque aqui vem a parte difícil. Você não é especial. E isso, se você tiver coragem, vai te salvar. Porque quando você entende isso, de verdade, na carne, o peso some. Você não precisa provar nada. Você não precisa deixar legado. Você não precisa ser único. Você só precisa viver com consciência, com presença e com responsabilidade pelo agora. Esse vídeo vai te confrontar. Vai destruir o mito que te venderam, o mito da sua grandeza garantida. Mas no lugar dele, vai te entregar algo muito mais raro: lucidez. Vamos falar de Sartre, de Buda, de você. Vamos atravessar a dor da mediocridade existencial e sair do outro lado com uma verdade incômoda, mas libertadora. Se você não fugir, você pode sair disso mais livre do que nunca. Tem um tipo de sofrimento que ninguém comenta. É silencioso, covarde e quase sempre disfarçado de ambição. A dor de não ser tão incrível quanto acreditamos que éramos. Todos nós, em algum momento, sentimos que havia algo especial dentro da gente. E quando a vida não entrega a glória prometida, não entendemos. A frustração não vem por fracassar, mas por não receber aquilo que achávamos que merecíamos. Esse é o veneno mais discreto do ego moderno. A ideia de que, só por existir, somos excepcionais. Jean-Paul Sartre enxergava com clareza esse delírio. Ele não dizia que você tem um destino brilhante. Ele dizia que você é o responsável por tudo o que escolhe ser. Que não há essência anterior. A existência precede a essência. Ou seja, você não nasce com um propósito. Você cria um. E se não criar, ninguém vai criar por você. A filosofia budista vai mais longe. Para Buda, essa ideia de um eu especial, fixo, permanente, é uma construção frágil. Apegar-se a isso é sofrer, porque a realidade se movimenta, muda, apodrece, desaparece. O apego à autoimagem é como segurar gelo com força. Ele derrete mais rápido. Essa mentira de que somos únicos, geniais, destinados a algo superior, é alimentada desde cedo. Nas escolas, ninguém corrige de verdade. Todo mundo ganha medalha. Na internet,
Cada vídeo promete que você é um milagre. A cultura atual não te prepara para ser mais um. E a verdade é, você talvez seja só mais um. O problema não é ser comum. O problema é acreditar que ser comum é uma falha. Veja os dados. O aumento da ansiedade, depressão e narcisismo entre jovens acompanha a mesma curva da obsessão com autoestima. Jean Twenge, psicóloga, escreveu: "Estamos vendo uma geração que acredita ser mais especial do que qualquer outra, mas que está mais deprimida do que qualquer uma anterior." Isso não é coincidência. É o colapso da fábula da grandiosidade. Sartre não mentia. Ele não te fazia promessas. Ele apenas devolvia a você o controle. O homem é condenado a ser livre. Ou seja, não há ninguém para te salvar. Você é responsável até pela sua mediocridade. E essa frase, que parece cruel, é um presente. Porque no momento em que você para de esperar ser especial, começa a se mover de verdade. Você para de performar e começa a construir. Começa pequeno, real, humano. Buda ensinava isso quando falava do caminho do meio. Nem a arrogância da grandiosidade, nem o desespero da insignificância. Apenas o viver consciente, simples, inteiro. Talvez você nunca seja famoso. Talvez ninguém vá se lembrar do seu nome. Mas e se a beleza da vida estiver justamente nisso? Na liberdade de não ter que provar nada para o mundo, só para si. Tem gente que passa a vida inteira esperando um sinal, agora vai. Acreditando que o universo, em algum momento, vai lhe dar um recado. É sua hora. Mas e se esse recado nunca vier? E se a missão não existe? E se o mundo não tem um plano com o seu nome gravado? Essa não é uma provocação barata. É um golpe na raiz da nossa cultura. A ideia de que você nasceu com um propósito específico e que falhar em encontrá-lo é desperdiçar sua existência é uma das mentiras mais cruéis já contadas. Ela aprisiona porque transforma cada dia comum em uma decepção silenciosa. Você acorda, vai trabalhar, volta para casa e sente que algo falta. Mas talvez não falte. Talvez você só esteja esperando algo que nunca foi prometido. Jean-Paul Sartre desarma essa ilusão com brutalidade. Ele dizia que não existe natureza humana. O homem começa por não ser nada. Ele só será depois, e será aquilo que ele tiver se feito. Não há manual. Não há missão divina. Você existe e ponto. E agora precisa decidir o que fazer com isso. Isso não te diminui. Te chama à ação. Mas o mundo moderno recusa esse peso. Ele prefere a fantasia. A indústria do autoconhecimento transformou o propósito de vida em produto. Te vende a ideia de que há uma resposta mágica escondida em algum lugar. Um workshop, um retiro, um e-book de R$47. Buda ia além. Ele ensinava que o próprio desejo de encontrar esse sentido pessoal é uma forma de apego. E onde há apego, há sofrimento. A obsessão por um destino nobre é só outra forma de ego, sofisticada, disfarçada de transcendência. Apegando-se ao desejo, o homem corre em direção ao sofrimento como o cervo corre ao matadouro. A mente que exige significado absoluto não quer verdade, quer conforto. O resultado? Gerações inteiras paralisadas, esperando um chamado que nunca vem. Profissionais frustrados que abandonam tudo esperando encontrar a si mesmos e se perdem ainda mais. Religiosos que se culpam por não ouvirem a voz de Deus. Pessoas comuns que se sentem inúteis porque não têm uma paixão clara, uma missão grandiosa, um dom visível. Mas Sartre já tinha avisado. Não tem dom, tem escolha. Você faz sua missão vivendo. Você se torna útil quando decide ser útil, não quando um anjo vem te ungir. E quando você para de esperar, algo mágico acontece. O agora ganha valor. O banal se torna potente. O café da manhã vira um ato de presença. O trabalho comum se transforma em contribuição concreta.
a vida deixa de ser um enigma a ser resolvido e vira um campo aberto onde tudo pode ser plantado. Aceitar que você não tem missão é o primeiro passo para criar um caminho real. Sartre chamava isso de liberdade radical. Buda chamava de soltar o eu. Ambos queriam o mesmo: te arrancar do sonho e te colocar de volta na realidade. E pode ser que esse retorno doa, mas é o tipo de dor que, quando aceita, se transforma em lucidez. Alguns preferem sofrer do que escolher, porque decidir de verdade sem manual, sem garantias, sem absolvição divina, é uma das experiências mais solitárias da vida. E a maioria não está pronta para isso. Quando você descobre que não há ninguém te observando, nem Deus, nem destino, nem karma, uma coisa brutal acontece. Tudo depende de você. Sua dignidade, sua covardia, seu sentido, sua ruína, seu gesto de bondade no fim de um dia inútil. É tudo você. Jean-Paul Sartre chamou isso de liberdade condenada. O homem está condenado a ser livre, porque mesmo quando você não escolhe, está escolhendo. Até fugir da responsabilidade é, em si, uma escolha. Isso é um peso imenso, mas também é a única saída verdadeira do vazio. Quando você entende que ninguém vai te entregar um plano de vida pronto, você finalmente pode escrever o seu. O budismo concorda, embora em outra chave. Enquanto Sartre fala da criação de si, Buda convida à dissolução do eu. Parece oposto, mas é complementar. No lugar de construir uma identidade heróica, o caminho budista é o da ação consciente, sem apego ao resultado, sem obsessão pela imagem. No Dhammapada está escrito: melhor do que 1000 palavras vazias é uma única palavra que traz paz. E essa palavra, quase sempre, é ação. Não ação grandiosa, mas pequena, constante, presente. A liberdade que te dá angústia é a mesma que te oferece autonomia. Você não é especial, mas pode ser íntegro. Você não tem um chamado, mas pode atender a quem precisa. Você não tem essência, mas pode ser coerente. Pense nos exemplos que não viram manchete. O médico de posto que segura a mão do paciente solitário. A mãe que cuida do filho autista sem um obrigado do mundo. O trabalhador que volta para casa de ônibus, mas ainda encontra energia para não descontar sua raiva na família. Esses não esperaram ser especiais. Eles escolheram o bem sem palco. Sartre diria que esses são os verdadeiros criadores do humano. Buda diria que esses são os que vivem o Dharma. A liberdade, quando não é glamourizada, é brutal e bonita. Você vai errar, vai recair, vai repetir padrões, mas cada recomeço é uma afirmação. Você está se fazendo, mesmo que aos cacos. E se isso te parece pouco, talvez ainda esteja preso à ilusão do especial. Mas se te parece humano, então você está começando a entender o que é realmente ser livre. Pouca coisa é mais desesperadora do que perceber que ninguém vai lembrar de você. E por mais que doa, essa é uma das verdades mais estáveis da existência. Sua aparência, suas opiniões, seus amores, sua voz, tudo isso vai desaparecer. Algumas dessas coisas antes do que você espera. A luta por reconhecimento é uma corrida contra um relógio que não para. E no final, todas as vitórias viram esquecimento. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta ser eterno, mais você sofre. E quanto mais você aceita que tudo é transitório, mais livre você se torna. Buda ensinava isso com uma clareza desconcertante. Tudo que tem forma é impermanente. Quando você vê isso com clareza, se afasta do sofrimento. Não é metáfora, é constatação. O ego, essa ideia fixa de que você é uma entidade sólida, especial, separada, é uma invenção tão frágil quanto um castelo de areia na beira da maré. Mas a gente passa a vida tentando proteger esse castelo como se ele fosse sagrado. Jean-Paul Sartre não falava do ego da mesma forma que Buda, mas partia da mesma ferida. Ele via o eu como projeto,
não como essência. O homem é um ser que projeta a si mesmo e que só existe na medida em que se realiza. Ou seja, não há um eu que você descobre. Só há um eu que você inventa e, se quiser, abandona. Na prática, isso é devastador e libertador, porque se o eu é impermanente, você não precisa carregar para sempre suas culpas, suas falhas, sua vergonha. Você pode literalmente se refazer. Ou ainda mais profundamente, você pode parar de se agarrar a qualquer forma de si. Os monges budistas treinam isso diariamente. Um deles, Ryokan, poeta japonês, escreveu após ser roubado: os ladrões deixaram a lua na janela. Nada podia ser tirado dele porque ele não possuía nada, nem a si mesmo. No mundo ocidental, isso soa como loucura, mas talvez seja a sanidade que nunca experimentamos. A obsessão por construir uma identidade única, inabalável, reconhecível, é um projeto ocidental narcisista, e ele nos esgota, nos leva a comparar o tempo inteiro, medir, defender uma imagem. E o preço é altíssimo, a paz que poderia vir do anonimato. A maioria teme ser esquecida, mas poucos percebem o alívio que existe em não precisar ser lembrado. Quando você aceita a impermanência como base da existência, o controle deixa de ser uma obsessão. Você começa a ver beleza na mudança, vê liberdade no fim, vê paz no não-eu. E esse estado, que parece vazio, é o espaço onde nasce a verdadeira compaixão. Porque quando você solta seu eu, finalmente tem espaço para ver o outro. A maioria das pessoas não tem coragem de ser livre. Elas preferem ser escolhidas, preferem que alguém, Deus, o destino, o sistema, diga o que fazer, por que fazer, quando fazer. Porque a liberdade de verdade, nua, sem roteiro, é aterrorizante. É como cair do alto sem saber se vai haver chão. Mas quando você aceita que ninguém vem te buscar, quando entende, de corpo inteiro, que não é especial, que ninguém te deve uma história épica, algo estranho acontece. Você começa a respirar. Porque, enfim, você pode andar com as próprias pernas, sem a pressão de ser único, sem a cobrança de ser lembrado, sem o peso de provar nada a ninguém. Sartre sabia disso. Ele não defendia uma liberdade estética ou romântica. A liberdade dele era concreta, suja, cheia de escolha difícil. A vida não tem sentido a priori. Cabe a você dar um sentido a ela. Isso é empoderador, mas também uma sentença. Você é o escultor. Não há barro extra. Só você. Buda diria o mesmo, mas sem gritar. Sua liberdade nasce do esvaziamento. Não da construção de uma identidade poderosa, mas do abandono da identidade como obrigação. A liberdade está no desapego. Não se trata de abrir mão de tudo, mas de parar de se confundir com tudo. Você não precisa ser um fenômeno. Você não precisa mudar o mundo. Você pode só ser alguém que não foge de si mesmo. E convenhamos, no tempo que vivemos, isso já é um milagre. Porque enquanto milhões correm atrás de validação, você pode escolher presença. Enquanto outros imploram por aplauso, você pode oferecer silêncio. Enquanto o mundo te diz, prove seu valor, você pode responder: eu não preciso ser mais que humano. Essa é a libertação final. Não há epopeia esperando por você, mas há um agora, e ele é completamente seu. Você não é especial, mas você pode ser verdadeiro. E no fim, isso talvez seja tudo o que importa. Talvez a coisa mais difícil de aceitar seja também a mais libertadora. Você não precisa ser extraordinário para viver uma vida que vale a pena. Não precisa ser um gênio, uma lenda, um nome lembrado por gerações. Você só precisa estar aqui, inteiro, lúcido, consciente. E isso, num mundo que nos distrai o tempo todo, já é um ato de resistência. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: você já está fazendo parte de algo raro. Você parou, refletiu,
Encarou ideias que nem sempre confortam. E só por isso, só por estar aqui, de verdade, você já está ajudando. Muito mais do que imagina. Mas se quiser dar um passo a mais e apoiar esse tipo de conteúdo, você pode se tornar membro do canal. Além de ajudar na continuidade desses vídeos, você ganha acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, enquetes, ícones personalizados e, principalmente, a sensação de que está investindo em algo que te transforma por dentro. Outra forma de apoio, se você quiser e puder, é através do Super Thanks, aquele botãozinho que fica aqui embaixo e que permite que você reconheça o valor desse trabalho com uma contribuição direta. É um gesto pequeno, mas que faz uma diferença imensa. E se nada disso for possível para você agora, tudo bem, sério. Apenas assistir, curtir, comentar e compartilhar com quem precisa ouvir essas palavras já é mais do que suficiente. Já é parte da mudança. No fundo, este canal não é sobre mim, é sobre nós. Sobre quem escolhe olhar para dentro quando o mundo só quer que a gente performe. Sobre quem prefere lucidez à anestesia. Então, se isso te tocou, se te ajudou a pensar ou a sentir, considere retribuir da forma que puder. E, acima de tudo, volte sempre. Aqui, você não precisa ser especial, só precisa ser real. E isso já é revolucionário.